Você está prestes a embarcar numa viagem pela história rubro-negra, mas não é qualquer viagem. É uma lista de responsa, uma lista sagrada. Hoje a gente vai falar de um número que carrega magia, ousadia, talento e identidade. A mística camisa 11 do Flamengo. Foram tantos craques, dribles desconcertantes, canhotas afiadas, golaços, provocações e títulos. Mas quem realmente marcou época? Quem fez história com o manto nas costas e entrou para a eternidade? Se ajeita aí na cadeira, já deixa o like, compartilha com os amigos, comenta seu top 10 e, claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente respeita a história e exalta quem honrou o vermelho e preto. Ativa o sininho, porque o conteúdo por aqui é de arquibancada, de memória, de alma rubro-negra. E se prepara porque o vídeo de hoje tá simplesmente absurdo. Vambora pro top 10 camisas 11 do Mengão. Em 10º lugar, iniciando a nossa lista dos maiores camisas 11 da história do Flamengo, está um gênio irreverente, um artista da bola, Paulo César Lima, o inesquecível Paulo César Caju. Entre 1972 e 1974, ele vestiu o manto sagrado com a leveza de quem nasceu para brilhar. Foram 19 gols e 2 títulos cariocas, mas sua passagem vai muito além dos números. Caju foi símbolo de uma geração ousada, trazendo ares de contracultura ao futebol brasileiro. Enquanto encantava com dribles desconcertantes e uma visão de jogo refinada, ele também desafiava os padrões, com estilo próprio, Black Power, poesia na fala e rebeldia no olhar. No Flamengo, foi mais que um craque, foi um fenômeno cultural. Num time em formação, Caju era o toque de classe e irreverência. Sua técnica refinada e inteligência tática ajudaram a moldar um Flamengo que começava a se reinventar nos anos 70. Ícone da liberdade criativa, foi um camisa 11 à frente do seu tempo. Um artista da bola que fez da Gávea o seu palco. Chegou a Gávea, em 2000, vindo de um ambiente turbulento no Corinthians, cercado de desconfiança e pressão. Mas bastou vestir o manto sagrado para reencontrar o brilho. Em um Flamengo repleto de estrelas, mas sem brilho coletivo, Edilson se destacou com atuações regulares, talento inegável e personalidade de sobra. Foi poupado das críticas, ao contrário, foi exaltado. Em 2001, viveu seu auge, decisivo no título do Campeonato Carioca. Marcou 2 gols na antológica virada sobre o Vasco, num dos jogos mais emocionantes da história do estadual. Em seguida, liderou o Flamengo na conquista da Copa dos Campeões, com exibições de gala, especialmente contra o São Paulo. Voltou em 2003, já sem o mesmo físico, mas ainda com lampejos de genialidade. Conduziu o time até a final da Copa do Brasil. Foram 51 gols em 117 partidas com o manto. O Capetinha entrou para a memória rubro-negra como símbolo de raça, ousadia e futebol refinado. Um camisa 11 que sempre fez jus à mística rubro-negra. Em 8º lugar na nossa seleção dos maiores camisas 11 do Flamengo, está o dono do chute devastador, o ponta esquerda que fez barulho em pouco tempo, Baroninho. Apesar de ter começado no Noroeste e consolidado carreira no Palmeiras, foi emprestado ao Flamengo em 1981, que Baroninho virou um verdadeiro estrondo. Com presença quase constante na titularidade durante aquele ano, o craque mostrou talento, força e um pé esquerdo mortal. Seu chute forte era uma arma temida, e ele não hesitava em usá-la para desequilibrar defesas adversárias. Na Gávea, conquistou nada menos que a Copa Libertadores da América, a Copa Intercontinental e o Campeonato Carioca em uma temporada histórica para o Flamengo. Apesar de perder espaço com a ascensão de Lico no final do ano, Baroninho deixou sua marca indelével. Seu impacto foi tão intenso que, mesmo em pouco tempo, garantiu o merecido 8º lugar nesta lista de camisas 11 que entraram para a eternidade rubro-negra.
Em sétimo lugar na nossa lista de camisas 11 lendários do Flamengo está um verdadeiro arquiteto dos gramados, um nome que transcende o campo, Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Lobo. Antes de ser o multicampeão das pranchetas, Zagallo foi um ponta-esquerda revolucionário que escreveu suas primeiras páginas de glória com o manto sagrado. Chegou ao Flamengo em 1950, ainda nos juniores, e ali se transformou num símbolo de inteligência tática e entrega absoluta. Entre 1951 e 1958, disputou 205 partidas, marcou 29 gols e foi peça fundamental no histórico tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. Zagallo não era o ponta clássico de dribles e firulas. Ele recuava, ajudava na marcação, se movimentava entre linhas. Era a modernidade vestida de rubro-negro, uma espécie de precursor do falso ponta, décadas antes do termo existir. Um operário de luxo, um estrategista já dentro das quatro linhas. Sua leitura de jogo influenciou uma geração inteira. Mesmo com o coração rubro-negro, foi forçado a sair após a Copa do Mundo de 1958 por pura lentidão da diretoria. Uma perda irreparável. Zagallo é Flamengo em essência. Raça, tática e história. Um camisa 11 que já era lenda antes mesmo de levantar taças como técnico. Em sexto lugar, na nossa lista de camisas 11 históricos do Flamengo, celebramos um nome muitas vezes esquecido, mas de imenso valor. William Kepler Santa Rosa, o eterno Esquerdinha. Nascido em Belém do Pará, Esquerdinha foi um ponta de chute potente, de personalidade marcante e papel decisivo na construção do Flamengo vitorioso dos anos 50. Vestiu o manto sagrado em 277 partidas e marcou 110 gols, alternando passagens entre 1948 e 1955. Foi protagonista no tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955, dividindo posição e até numeração com outro gigante, Zagallo. Enquanto o velho Lobo dava aula de tática, Esquerdinha oferecia a contundência. Um canhotaço perigoso, sempre pronto para o arremate fatal. Era raça e precisão. Sua trajetória teve idas e vindas entre Flamengo e Olaria, mas foi na Gávea que ele se eternizou. Um camisa 11 com estilo próprio, que marcou época e deixou um legado silencioso, mas gigante. Na quinta posição do nosso ranking de camisas 11 lendários do Flamengo, vem um cearense de estatura modesta, mas de futebol absolutamente gigante. Mário Braga Gadelha, o eterno Babá. Nascido em Fortaleza e apelidado de Anão por seus 1,54 m de altura, Babá calou qualquer preconceito com uma canhota mágica e inteligência rara. Chegou ao Flamengo em 1954 e ali ficou até 1962, vestindo o manto em 308 partidas e marcando 89 gols, segundo o almanaque oficial do clube. Assumiu a titularidade após a saída de Zagallo e provou que estava à altura ou acima da responsabilidade. Foi bicampeão carioca em 1954 e 1955, mas seu momento de glória máxima veio em 1961, quando se tornou maestro de um Flamengo desacreditado. Conduziu o time à conquista do torneio octogonal, encarando e vencendo os gigantes sul-americanos, e logo depois ao título do torneio Rio-São Paulo, despachando nada menos que São Paulo, Palmeiras e o Santos de Pelé. Um feito histórico, cravado na alma rubro-negra. Babá é a prova viva de que o talento não se mede em centímetros. Um camisa 11 que encantou, venceu e deixou sua marca na história com a altivez dos imortais. Em tempos de crise, quando poucos aceitavam o desafio, ele abraçou o Flamengo. Chegou em 2005, vindo desacreditado do Corinthians, e logo se tornou o farol de uma equipe combalida, que lutava contra o rebaixamento. Com raça, gols e chutes fulminantes de fora da área, Renato não só evitou a queda, como foi artilheiro do time no ano, algo raro para um meio-campista. Em 2006, liderou o Flamengo ao título da Copa do Brasil, marcando gols decisivos e provando que era mais que força. Era inteligência, visão e responsabilidade. Saiu,
voltou em 2010 e novamente encarou a missão de reerguer um time em turbulência. Em 2011, mesmo mais recuado, ajudou o Flamengo a conquistar o Carioca invicto, ao lado de nomes como Ronaldinho, Thiago Neves e David. Foi convocado à seleção brasileira, passou por cirurgia cardíaca e voltou a campo como símbolo de superação. Foram 275 partidas e 73 gols. Renato Abreu foi ídolo, foi voz, foi liderança em tempos sombrios. Um camisa 11 que encarnou o espírito da torcida. Apaixonado, resiliente e, acima de tudo, rubro-negro. Abrindo o pódio, em terceiro lugar na lista dos maiores camisas 11 da história do Flamengo, está um operário da genialidade, um improvável que se tornou indispensável, Antônio Nunes, o eterno Lico, que não chegou ao Flamengo com status de estrela. Pelo contrário, sua contratação em 1980 foi pensada como um nome de apoio, um substituto eventual para Zico. Nada indicava que ele marcaria seu nome na história do clube mais popular do Brasil. E, de fato, nos primeiros momentos, tudo parecia confirmar isso. Atuações esporádicas, saídas e retornos, e um empréstimo ao Joinville no início de 1981 que parecia o fim da linha. Mas o destino e o coração rubro-negro guardavam um capítulo épico para Lico. Quando retornou à Gávea em maio de 1981, o cenário mudou drasticamente. Lico encontrou sua melhor forma técnica, física e emocional. Naquele mesmo ano, tornou-se titular absoluto justamente no time mais lendário da história do Flamengo. Ao lado de mitos como Zico, Júnior, Leandro, Andrade e Adílio, escreveu seu nome com letras douradas na Libertadores e no Mundial de Clubes. E Lico não foi coadjuvante, foi decisivo. Com movimentação intensa, inteligência tática e extrema dedicação, desequilibrava partidas abrindo espaços, servindo companheiros ou marcando gols. Jogava com a alma, era o elo perfeito entre técnica e transpiração. Um ponta moderno que também jogava por dentro, que marcava, que se entregava e que entendia como poucos o peso do manto sagrado. Foi campeão carioca em 1981, bicampeão brasileiro em 1982 e 1983, campeão da Libertadores e do Mundial em 1981. Tudo isso em apenas 4 anos, um impacto concentrado e avassalador. Mas o corpo não acompanhou a alma. Após 2 cirurgias no joelho, Lico precisou encerrar a carreira precocemente, em 1984, aos 33 anos. O torcedor ficou com a sensação de que cabia mais, mas o que foi entregue foi imenso. Na segunda colocação da nossa lista de camisas 11 lendários do Flamengo está um maestro, um craque de inteligência rara, revelado nas divisões de base da Gávea e que se tornou um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Crisão César de Oliveira Filho, o eterno Zinho. Formado na própria casa, Zinho debutou nos profissionais em 1986, no meio de uma transição de gerações. Teve o privilégio e a responsabilidade de atuar ao lado de lendas como Zico, Leandro e Andrade e, ao mesmo tempo, dividia espaço com promessas que também viriam a fazer história, como Jorginho, Ailton e Bebeto. Ainda jovem, já demonstrava uma maturidade tática incomum, uma técnica refinada e uma leitura de jogo que encantava. Naquela época de incertezas estruturais no clube, ele foi consistente. Enquanto muitos passavam, Zinho ficava. E mais que isso, vencia. Foi campeão carioca logo em seu primeiro ano e fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987. Ele não era de brilhar com jogadas plásticas ou declarações grandiosas. Brilhava com o toque certo, a movimentação precisa, a tomada de decisão impecável. Sob o comando de Júnior, que retornava ao clube em 1989, Zinho viveu seu auge com o manto. Conquistou a Copa do Brasil de 1990, o Carioca de 1991 e o Brasileirão de 1992, sendo parte vital dessa engrenagem vitoriosa. Era o cérebro discreto, o articulador confiável, o cara que fazia o time andar. Foi negociado em 1993,
quando ainda tinha lenha para queimar, mas deixou sua marca. E mostrou anos depois o tamanho do seu amor pelo Flamengo ao retornar, já com 36 anos, em 2004. Mesmo veterano, foi novamente campeão carioca, embora sua segunda passagem tenha terminado de forma amarga após desentendimentos internos. Ainda assim, jamais se apagou o brilho de sua trajetória. Foram 401 jogos, 54 gols e 6 títulos com o manto sagrado. Uma carreira sólida, vitoriosa e respeitável. Apesar de nunca ter sido o protagonista, foi peça-chave em todas as grandes conquistas que viveu na Gávea. Sua atuação era como sua personalidade, silenciosa, constante, certeira. Zinho é o símbolo do jogador que faz o time funcionar. O cara que, mesmo sem holofotes, carrega taças. Um camisa 11 que representa inteligência, classe e fidelidade ao jogo bonito. Um gigante com a cara e o coração rubro-negro. E no topo do pódio, ocupando com justiça o primeiro lugar na lista dos maiores camisas 11 da história do Flamengo, está um dos maiores jogadores que este país e o planeta já viu, Romário de Souza Faria, o Baixinho. Quando Romário desembarcou na Gávea em 1995, não era apenas uma contratação, era um acontecimento. O melhor jogador do mundo na época, campeão da Copa do Mundo de 1994 e ídolo do Barcelona, chegava ao Flamengo como uma avalanche de expectativas. Foi como se o Flamengo tivesse contratado o próprio futebol. O resultado inicial foi fulminante. Logo na final da Taça Guanabara, meteu um hat-trick no Botafogo e inflamou uma torcida que já vivia em estado de êxtase. A cidade virou um caldeirão de oba-oba, e com razão. Romário não era promessa, era realidade, era a certeza do gol, da malícia, da arte do improviso. Mas o futebol, como se sabe, é coletivo, e apesar do brilho individual, o time do Flamengo daquele período era desequilibrado, frágil defensivamente e politicamente instável. Romário fazia sua parte, e fazia muito, mas nem ele era capaz de apagar os incêndios táticos e administrativos do clube. Ainda assim, foi 5 vezes seguidas artilheiro do Campeonato Carioca de 1995 a 1999, um feito absurdo para qualquer atleta e ainda mais impactante para um jogador que dividia espaço com treinadores inconstantes, elencos remendados e seguidos vexames fora de campo. Em 1996, liderou o time ao título invicto do Campeonato Carioca, encerrando a seca com autoridade. Romário teve 3 passagens pelo Flamengo, entre 1995 e 1999. E mesmo sem grandes títulos nacionais ou internacionais pelo clube, deixou um legado que vai além das taças. Foram 240 jogos e 204 gols com o manto sagrado. Marca que o coloca como o 4º maior artilheiro da história rubro-negra, ao lado de Pirilo, atrás apenas de Henrique Frade, Dida e Zico. E esse número diz tudo. O problema nunca foi Romário. O problema era o Flamengo. Um clube afogado em crises internas, sem estrutura, sem estabilidade. E ainda assim, Romário fazia chover. Era o nome que arrastava multidões ao Maracanã, que estampava as capas dos jornais, que viralizava antes mesmo de existir rede social. Em campo, dava espetáculo. Fora dele, era o centro do futebol carioca. Fez golaços antológicos, foi o terror das defesas adversárias e simbolizou uma era em que o Flamengo podia não ser o mais organizado, mas era o mais midiático, o mais carismático, o mais falado, porque tinha Romário. O Baixinho é talvez o último ídolo rubro-negro a unir todas as gerações. O torcedor mais jovem vibrava, o mais velho aplaudia, e o Brasil parava para ver o Flamengo porque Romário vestia rubro-negro. É por isso que, mesmo sem as glórias máximas, Romário é o maior camisa 11 da história do Flamengo.